Olá, gente, tudo bem? Quero convidar você agora para conversar com você, instruir você, levar uma orientação para você sobre Deus que você precisa ter. Muitas pessoas falam em relação a Deus, mas sem o conhecimento de Deus. Falam de Deus por aquilo que eles entendem ou acham. Então quero convidar você agora para lhe instruir sobre um assunto que as pessoas falam em referência a Deus. Não sei se você já prestou atenção, se você já observou, quando acontece alguma coisa com as pessoas, aí dizem logo o seguinte: Deus quis assim, foi a vontade de Deus. Você já ouviu alguém dizer isso? Você já falou isso? Né? Às vezes as pessoas surge alguma coisa na vida dela, né? As pessoas têm um problema, têm uma perda, têm uma situação difícil, passam por momentos apertados, aí chegam a dizer assim: Deus quis assim. Morre alguém, né? Aí dizem: Deus quis assim, foi a vontade de Deus. Então eu quero lhe explicar, trazer uma orientação para você, esclarecer a você sobre isso. Nesse momento eu convido você para lhe orientar sobre isso. Nessa instrução, mais uma porção da palavra de Deus que o evangelista Wellington Ramos vai levar para você, para lhe ajudar no entendimento de Deus, para conhecer verdadeiramente a Deus. Tudo que acontece neste mundo acontece pela permissão de Deus. É importante saber disso. Tudo que acontece no mundo acontece com a permissão de Deus, porque sem a permissão de Deus nada pode acontecer, tá certo? Mas nem tudo que acontece é a vontade de Deus. Eu não sei se você está entendendo, eu vou repetir de novo para você compreender isso que eu quero lhe explicar, tá certo? Tudo que acontece no mundo tem a permissão de Deus. Por que tem a permissão de Deus? Porque Deus é o soberano. Então nada está fora do controle dele, nada acontece sem a permissão dele. Agora, é importante você compreender isso. Nem tudo que acontece é a vontade de Deus. Tá certo? Por que não é a vontade de Deus? Porque o homem é responsável pelos seus caminhos. O homem é responsável pelas consequências que sobrevêm a ele. O homem é responsável por suas escolhas, porque o próprio Deus respeita esse direito que ele deu ao homem, o direito de escolha, mas ele orientou o homem que com as suas escolhas vêm as consequências. As consequências que vêm na vida do homem não é a vontade de Deus. O caminho que o homem trilha, muitos caminhos que o homem tem trilhado, não é a vontade de Deus. E muitas pessoas têm sofrido consequência pelas escolhas, pelos caminhos que andam e ficam dizendo que é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Deus permite, porque Ele é soberano e nada acontece sem Ele permitir. Mas, pelo fato dele permitir, não quer dizer que é a vontade dele, que assim Ele quis. Ele permite pela escolha do homem, pela persistência do homem, pela insistência do homem em andar muitas vezes no errado. Deus orienta, Deus avisa, Deus chama, Deus mostra o perigo, mas o homem não dá ouvido à voz de Deus, prefere seguir os seus caminhos que aparentemente são os caminhos de vida, mas o final é a morte. E quando morre, quando acontecem as coisas, as consequências graves, ruins, malditas, aí as pessoas dizem: Deus quis assim. Não, Deus permitiu, não era a vontade dele, mas Deus permitiu pela dureza do coração, a insistência e a persistência do homem em permanecer andando no caminho de morte e de maldição. Então aprenda isso aí. Tudo que acontece tem a permissão de Deus, mas não é a vontade de Deus. Nem tudo que acontece é a vontade de Deus, tá certo? Então quero lhe explicar sobre isso, porque muita gente tem usado esse argumento e colocado a culpa das consequências do homem sobre Deus. Toda consequência do homem é resultado de uma causa. A causa não é Deus que determinou. A causa
é consequência da escolha do homem. Tá certo? Porque tem uma linha de pensamento aí, doutrinária, que ensina as pessoas que Deus já determinou tudo. Que Deus determinou que um seja salvo, outros condenado, que Deus já predestinou um para o mal, outro para o bem. Né? Tem uns que roubam, matam porque foi predestinado a isso. Mas a verdade não é essa. Tá certo? É preciso conhecer a Deus para entender sobre Deus. E o homem só pode conhecer a Deus e entender sobre Deus e as coisas, os propósitos de Deus, através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada, quando nós passamos com um coração quebrantado e humilde, buscar examiná-la, estudar a palavra, compreender a palavra pela direção do Espírito Santo, reconhecendo que nós precisamos da direção de Deus para compreender, examinando para o esclarecimento da vontade de Deus que Ele nos revela na sua palavra. Então, tem uma linha de pensamento aí que diz, não, mas Deus já determinou um para isso, outro para aquilo. É mentira. Muitas vezes as pessoas matam, roubam, vivem no crime. E muitas vezes as próprias pessoas que vivem no crime, que vivem roubando, vivem matando, fazendo mal, diz assim, enquanto Deus quiser eu estou aqui. Não é Deus que quer, é a pessoa que está andando nesse caminho. Muitas vezes a pessoa está passando por um momento de dificuldade, de aperto, de sofrimento, de perturbação, e muitas vezes diz, isso é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Isso não é a vontade de Deus. Se você for analisar, são consequências do que você plantou lá atrás. São consequências das suas decisões. São consequências da sua falta de orientação de Deus, da palavra dele. Isso não é a vontade de Deus. Você precisa reconhecer isso, ser humilde, se quebrantar, clamar a misericórdia de Deus, para que Ele possa lhe dar o livramento, o socorro, a ajuda diante dessa situação. Não fique jogando a culpa para Deus, porque o ser humano, você, é responsável pelas suas escolhas, atitudes e decisões. Romanos capítulo 14, versículo 12, diz a palavra de Deus que cada um de nós dará conta de si a Deus, porque eu sou responsável pelas minhas atitudes. Eu vou dar conta a Deus das minhas atitudes. O Senhor Jesus disse lá em João, Evangelho segundo escreveu João no capítulo 6, que uns se levantarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna, pelas obras que fizeram, pelas escolhas que tomaram, não porque Deus assim determinou. Então, é preciso entender que a Bíblia nos ensina que o que o homem planta, ele colhe. Não, Deus não mandou você plantar o mal. Deus não determinou você para plantar o mal. Se você está plantando o mal, você vai colher o mal. Não é porque Deus quis assim, foi a vontade de Deus. É porque você escolheu plantar o mal, a mentira, fingimento e tantas outras coisas que só trazem maldição para o ser humano. Então, as pessoas dizem, não, eu vou viver assim enquanto Deus quiser, a vontade de Deus. Não é. Aprenda isso. E você na sua vida, veja o que você está passando. Não fique dizendo, não, isso é a vontade de Deus. Deus sabe de tudo. Não, você sabe de tudo. Você sabe de tudo que está acontecendo na sua vida porque você conhece as consequências. Você conhece a situação que você está vivendo. Você tem que reconhecer os seus erros. Porque a Bíblia diz, de que se queixa o homem, a não ser dos seus pecados. Não coloque a responsabilidade das suas escolhas, das suas decisões para Deus. Então você tem que entender isso. Porque Adão pecou. Deixa eu dizer algumas coisas aqui para vocês. Adão pecou. Não foi a vontade de Deus que Adão pecasse. Deus orientou ele, instruiu a ele a andar no certo, a escolher o certo. Mas a escolha de Adão preferiu escolher a direção errada. Ele pecou não foi porque Deus quis, nem porque Deus assim determinou, nem porque Deus era a vontade de Deus que Adão pecasse. Adão pecou pela escolha própria. Sofreu as consequências não foi porque Deus quis a maldição da humanidade. A maldição da humanidade foi pela escolha do homem em viver o pecado, escolher o pecado. Tá certo? Caim matou Abel não foi porque Deus determinou que Caim matasse Abel. Então é preciso entender isso, tá? É preciso compreender isso. Então, deixa eu dizer algumas coisas para você. Que as pessoas roubam, matam, estupram, não é porque isso é a vontade de Deus.
as pessoas são más, perversas, soberbas, avarentas, não é porque isso é a vontade de Deus. As pessoas adoecem, envelhecem e morrem, não é porque é a vontade de Deus. Escuta aí, tem mais. As pessoas vão para o inferno, serão condenadas, não é porque isso é a vontade de Deus. São consequências da escolha do ser humano. São consequências das decisões do homem. São consequências dos caminhos que os homens escolhem viver. Caminho de morte, não de vida. Caminho de maldição e não de bênção. Deus orienta o homem a viver o caminho da bênção e da vida. Mas a escolha do homem é o caminho da morte e da maldição. Não é Deus que quer, não é a vontade de Deus. Está entendendo aí, meu irmão? Isso acontece pela escolha do homem, pelo que o homem planta, ele colhe. Então, você sabe qual é a vontade de Deus? A Bíblia fala que a vontade de Deus, lá na carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, o apóstolo Paulo orienta Timóteo falando sobre isso e diz que a vontade de Deus, olha, escuta qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Paulo diz isso a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 4. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Então a vontade de Deus para a humanidade é boa, perfeita e agradável. Tá certo? Os homens sofrem essas maldições, vivem essas misérias, não é porque Deus quer. É preciso você atentar para isso. Deus permitir é uma coisa e a vontade de Deus é outra. Tudo nesta vida só acontece com a permissão de Deus. Mas nem tudo que acontece é a vontade de Deus. São consequências da escolha, do caminho, da direção do homem. Aquilo que Deus permite por vontade dele é para glorificar o nome dele. É para uma finalidade. Mas a maldição da humanidade não foi a vontade de Deus. O homem viver o pecado não é a vontade de Deus. É a escolha do ser humano. Tá? A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio antes que o ímpio se converta e viva. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Então precisa conhecer mais a Deus, examinar as Escrituras, estudar as Escrituras, para conhecer os propósitos de Deus e não ficar nesses conceitos que as pessoas aplicam pelo seu conhecimento próprio, pelo seu entendimento, pela sua forma de achar. Acham que é a vontade de Deus e não é. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Deus tem sobre nós pensamento de paz e não de guerra. Então você pode analisar as Escrituras. Deus quer o bem da humanidade e Deus faz o bem para a humanidade. Quando Ele permite o mal, não é a vontade de Deus que o homem padeça o mal. É consequências que o homem recebe das suas escolhas, atitudes e decisões. Então você precisa entender isso. Estou levando esse assunto para você porque eu vejo muita gente com essa frase, vivendo suas dificuldades, seus problemas, suas vidas de perturbações e ficam dizendo, isso é a vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus. Não, irmão, preste atenção. Analisa a tua vida, isso que você está passando, esse momento, essa situação, essa maldição, essas situações que você está tendo perturbação. Reflite nisso aí. Seja humilde, reconheça onde errou, busque misericórdia e perdão de Deus que você receberá. Não fique lançando para Deus a responsabilidade não, porque Deus lhe deu a responsabilidade de tomar decisões, de escolher. Dependendo da sua escolha, das suas decisões, você sofrerá as consequências. Então é necessário entender isso. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos creiam em Jesus. A vontade de Deus é que todos recebam Jesus Cristo para se salvarem, serem abençoados, receberem o perdão do pecado, não viver na maldição, nem escravo de Satanás, e nem condenados ao inferno, porque muitos vão para o inferno não é porque Deus determinou que fossem para o inferno. Não é porque essa é a vontade de Deus que o homem vá para o inferno. Porque a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 15,
versículo 10, que Deus se alegra, há alegria no céu por um pecador que se arrepende. A alegria de Deus é no arrependimento do homem. Deus quer, a vontade de Deus é que você se arrependa para ser salvo, receber o perdão em Jesus Cristo, para não sofrer a condenação do inferno, porque Deus não fez o inferno para o homem e nem é a vontade de Deus que o homem vá para o inferno. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, medite nisso. Eu, evangelista Wellington Ramos, levando essa instrução para você, para a sua orientação, para o seu esclarecimento, para você conhecer mais de Deus e você reconhecer a situação que você está passando hoje, analisar, ser humilde, ver aonde você trabalhou para causar essa situação e pedir a Deus a misericórdia e o perdão. Reconhecer o seu erro, a sua falha, suas atitudes erradas, suas escolhas erradas e clamar a misericórdia do Senhor para Ele te socorrer. Amém, meus amados? Então, nem tudo que Deus permite é a vontade dEle. Tem coisas que Deus permite porque é a persistência do homem em dar no caminho errado. Deus tenta livrá-lo, Deus avisa, Deus chama para dar o livramento, mas ele não quer. Então Deus permite, não que foi a vontade de Deus que ele morresse, fosse para o inferno, que ele fosse para um hospital, que ele levasse muito tiro, não. Porque foi o caminho dele, que ele escolheu. Deus permite, porque Deus respeita a regra que ele estabeleceu, do direito de escolha, do livre-arbítrio, da escolha do homem decidir o seu destino, o caminho que quer seguir. Porque Deus fez tudo perfeito. Tá? Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Isso está se referindo no caráter do homem, propenso para o bem, justo, correto. O homem não foi criado dessa forma que hoje ele está. Perverso, maligno, soberbo, arrogante, mentiroso, falso, vingativo. Não é? E tantas outras qualidades negativas e más que o homem tem, que não foram recebidas da virtude de Deus, porque Deus não criou o homem assim. Isso aconteceu com a escolha do homem em desobedecer a palavra de Deus e viver o pecado. Tá? O homem perdeu a sua forma original. O homem foi deturpado, o homem perdeu a sua imagem e semelhança com Deus. E para esse mal, a solução é Jesus, que restaura a nossa vida com Deus, o nosso caráter, o nosso homem espiritual, para voltar à comunhão com Deus, restaurando para ter a nossa forma original de novo. Só em Jesus, então, a vontade de Deus é que você se arrependa, creia em Jesus e passe a andar na sua palavra. Tá certo? Aprenda isso. Alguém diz assim, mas Deus permitiu Satanás tentar Jó, fazer tudo aquilo. Deus também está permitindo na minha vida. Não, ali é um caso. Caso é caso. Ali foi uma situação. A sua pode ser outra. A Bíblia diz que Jó era um homem temente, reto, íntegro, se desviava do mal e temia Deus. Ali foi a vontade de Deus que o inimigo trabalhasse daquela forma para trazer um bem para a vida de Jó. Você precisa ler as Escrituras e ver isso. Para que a mulher de Jó se convertesse, que a mulher de Jó não era convertida a Deus, a mulher de Jó não tinha um coração voltado para Deus. Era preciso ela se converter. Para que Jó, tivesse uma família perfeita, uma família dentro dos seus princípios, porque aqui Jó tinha, os filhos que Jó tinha, não andavam em temor a Deus. Deus permitiu aqueles filhos morrerem, mas Deus sucedeu filhos a Jó novamente, para que aqueles filhos agora, viesse Jó a dar a ele uma instrução para que eles viessem a andar no caminho do Senhor, porque aqueles que Jó tinha poderia atrapalhar a vida espiritual de Jó. Não queriam nada com o Senhor. Viviam as suas orgias, viviam nas suas festas, satisfazendo o desejo do corpo. Jó intercedia pelos seus filhos, mas Deus sabe do futuro. Deus conhece, o futuro. Deus é onisciente.
pelo fato de Deus conhecer o futuro, não quer dizer que ele determinou isso ou aquilo. Deus conhece a escolha final do homem. E Deus sabia que aqueles filhos de Jó poderia atrapalhar com a vida espiritual de Jó. E Deus permitiu toda aquela situação. Permitiu Jó perder tudo. Para Jó passar a confiar mais em Deus, tenho certeza disso. Para os amigos de Jó reconhecer a sua forma de julgar, estavam julgando errado. Deus deu muitas lições através daquela situação de Jó. Por isso que ali foi a vontade de Deus, permitindo que Satanás fizesse todo aquele estrago na vida de Jó. Mas ali é um caso, tá? Porque a maioria da situação do povo de Israel, que Deus permitia ser escravidado, ser preso, não era a vontade de Deus. Deus permitia para aquele povo reconhecer o seu erro. Porque não era a vontade de Deus trazer maldição para o seu povo. Deus permitia a maldição para o povo de Israel porque o povo não dava ouvido à voz de Deus. E quando o povo não dava ouvido à voz de Deus, recebiam a maldição. Deus permitia, mas não era a vontade de Deus. Como Deus permitiu o povo perder a batalha contra Ai. Porque Deus disse que o povo não guardasse nenhum anátema. Acã vai e guarda coisas anátemas, não dá ouvido à voz de Deus. Deus permite que percam a batalha. Não porque Deus queria, não foi a vontade de Deus. Deus permitiu pela escolha que o homem fez, escolha de maldição. Então ele sofre a maldição, não porque Deus quer ou é a vontade de Deus, mas porque o homem colhe o que planta, não dando ouvido à voz de Deus. Depois que ele se arrepende, Deus orienta Josué, Josué segue a instrução, aí Deus agora dá a vitória ao povo, porque andaram em caminhos retos e direitos para com Deus. Amém? Então aprendam isso, que nem tudo que acontece é permissão de Deus. Aliás, nem tudo que Deus permite é a vontade de Deus. Tem coisas que Deus permite, que não é a sua vontade. E quando Deus permite algo que é a vontade dele, é para uma finalidade, é um propósito. Isso é fatos isolados. Não pode aplicar no geral. Então, se você está passando alguma situação, se você está passando por algum momento, não é? Se você está tendo alguma adversidade na sua vida, analise. Você tem que buscar entendimento para saber se é uma situação que Deus está permitindo para lhe provar, ou se é uma situação que Deus permitiu pelas suas consequências, pelo seu erro, pela sua atitude, pela sua decisão. Tá certo? Aprenda isso, que nem tudo que Deus permite é a vontade dele. Tem coisas que ele permite para você colher o que você planta, pelas suas escolhas, pelo seu caminho que decidiu andar e pela direção que você decide a seguir. Tá certo? Aprenda isso e seja sábio, busque andar na direção de Deus. E a Bíblia diz que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Dos que amam a Deus. Amar a Deus é guardar a sua palavra, é viver nela, submeter-se a ela, e aí sim, o que vier na nossa vida é uma permissão de Deus para um propósito dele, para a glória do nome dele e para nos amadurecer e nos fazer mais firme na nossa fé e mais confiante nele. Amém? Evangelista Wellington Ramos, deixando essa instrução maravilhosa para você. Convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube para ter acesso a vários vídeos, centenas de vídeos, e mandar sua solicitação de amizade na nossa página no Face, para você ser abençoado com material muito importante para o seu esclarecimento, seu ensino e sua orientação espiritual através dos vídeos de instruções do evangelista Wellington Ramos. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?